dia, pelo que a gente vê, tá uma incredulidade. O pessoal não está acreditando tanto que o demônio está entrando nas igrejas. Aí as pessoas entram no processo e saem do processo. O demônio come com elas na mesa, o demônio toma banho com elas, dorme na mesma cama. Ai, meu Deus. E as pessoas não querem passar por essa cura e libertação. Por isso aí que você falou, talvez ela tenha um nome, talvez ela tenha uma reputação. Não quer dar o braço a torcer, está passando por um processo difícil em casa. Então, entra, não quer saber se está com demônio ou não. E se está sabendo que está passando por um processo de batalha ou guerra. E demônio entrando dentro delas, no sonho, que elas não procuram ajuda, ou não querem orar, não querem fechar a brecha, não querem renunciar ao pecado. É por isso que acontece isso. Pastor, nós sabemos, porque a Bíblia diz isso, que o pai da mentira é o diabo. É o diabo. O crente mentiroso dá toda a legalidade pro diabo. Então, o que acontece? Existe também os demônios que falam verdades, né? O demônio fala a verdade. Ele não fala a verdade da palavra de Deus. Mas, por exemplo, você vai ver que quando Paulo estava andando no livro de Atos, os demônios começam a olhar e a menina, ó, eis aí os santos homens de Deus, né? Eis aí que pregar o caminho da salvação. O demônio falou mentira? Não. Não, porque o que estava acontecendo. Era que era verdade. Só que daí Paulo teve a visão, né? Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam manipular Paulo. Eles queriam enganar Paulo, o demônio queria fazer. Então, isso que acontece. Muitas das vezes é um elogio. Quem que não quer ouvir que é o homem de Deus? Quem não quer ouvir que é uma mulher de Deus? Mas quem falou foi o demônio. Paulo tinha um discernimento, porque ele vivia a Bíblia Sagrada, ele vivia a palavra, ele vivia de Jesus, ele comia com Jesus, ele andava, ele estava enxertado, cheio do Espírito Santo, ele percebeu que aquela voz não era de Deus. O Espírito Santo de Deus testificou e ele foi expulso. Então eu costumo dizer, o problema maior não é tanto esse demônio que entra no corpo de alguém. Né? Porque se esse demônio entrou no corpo de alguém no culto, ele já sabe, meu tempo aqui acabou, a graça chegou, então eu tenho que sair fora, tenho que ir embora. Eu posso falar assim, desculpe meu palavreado. Por quê? Porque, por exemplo, quando a graça de Jesus chega, quando o poder da luz de Jesus Cristo chega, as trevas são expostas. Você nem precisa talvez orar para o demônio cair, não, quando você traz Jesus à cena, os demônios já ficam desesperados, tem que ir embora. Ele já sabe que Jesus chegou. Então, o que é mais importante é a gente ter o discernimento de espírito para saber quando tem um demônio escondido. Esse que é perigoso. Quando o demônio não manifesta sinais, não manifesta, né, treme o corpo, não grita, né? Quando o demônio está lá no corpo de alguém, usando a boca daquela pessoa e ninguém sabe que é o demônio. Esse que é perigoso. Você vai ver que quando Jesus começa a falar de morte, ressurreição, Pedro olha, Jesus, não faça isso, né? Porque você vai morrer. Estou aqui parafraseando. Jesus olha, ó, para trás de mim, Satanás. Não, aqui Pegou não. Na hora, Pegou que na era hora. ação do O mesmo Satanás. Pedro que trouxe uma revelação linda, dizendo que ele era o Cristo, Filho de Deus. Foi Então, usado, percebe? O que nós temos que entender? Viver pela palavra de Deus e guardar nossa língua e só falar o que a palavra de Deus fala. O crente que vive na mentira, possivelmente vai ser usado pelo cão. Possivelmente. Abre, dá legalidade. Vai abrir. A língua, ela tem o poder de destruir tudo. E eu posso dizer que a pior bruxaria não é aquelas que os bruxos fazem. Isso. Não é aquela que o bruxo sacrifica. Eu falo isso nas minhas mensagens. A pior bruxaria é a língua. A pior bruxaria é a falta de perdão. A pior bruxaria é querer matar alguém, querer ver a pessoa destruída. A pior bruxaria é inveja. A pior bruxaria é ciúme. Isso aí é pior do que você fazer. Pastor, mas essas coisas tem na igreja? Infelizmente, né? Infelizmente, você tocou num ponto, né? Infelizmente, existem os remanescentes que estão em espírito. Existem os trigos de Deus. Existe, né, como na parábola das 10 virgens, existe as prudentes, as que estão cheias do Espírito Santo, que quer Cristo, que quer a salvação, que ama Jesus, que não quer saber de escândalo, de pecado, já renunciou à carne. Existe. E, infelizmente, existe aqueles que estão brincando com as coisas de Deus. Então, existem os infiltrados que tentam barganhar com as coisas de Deus. Então, infelizmente, a gente pode dizer que existe, né? Mas se existe o falso é porque tem um verdadeiro. Sim, sem dúvida.
É o joio e o trigo, né? Percebe? Se existe, né, alguém que gosta de usar a língua para profanar, existe pessoas que querem usar a língua para trazer salvação. Glória a Deus. Infelizmente, onde existe ser humano, né? Existem vários tipos de, né? Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes existem pessoas que não conseguem romper naquilo que deseja, nos sonhos, não conseguem progredir, não conseguem uma cura, não conseguem uma libertação. Exatamente. É de um filho que está nas drogas, ou que seja lá qual tribulação esteja passando. Aí, eu estou falando pelo fato de pessoas que eu conheço, não que alguém me falou. Sim. Que o que os outros me falam, isso não me interessa. Sim, eu claro. vou falar daquilo que eu sei, do que eu vivo, do que eu acompanho. Aleluia. E você vai ver que essa pessoa, ela não progride na vida. Exato. E ela tem esse título, eu sou cristã, eu frequento tal lugar, eu canto, sou ministro de louvor, tenho até uma boa oratória, porque hoje é chique falar oratória, Exato. né? Tem até, mas boa a pessoa boa hermenêutica, uma hermenêutica e tudo mais, todos esses eutes aí. Exato. Só que quando você vai ver o histórico, longe de mim as críticas, em nome de Jesus, não é isso. Eu estou aqui tirando umas dúvidas à luz da palavra. Fala que eu estou com a palavra no Sim, Bíblia. estou com a Bíblia na mão. Estou com a Bíblia na mão. Isso vai pegar. Hein? Aleluia. Aí a gente vai analisando assim, os históricos da vida da pessoa. A pessoa está com ódio de outra pessoa de dentro de casa. Exato. E não perdoa porque a outra pessoa que a acusou, mas a outra pessoa não tem tanto alicerce nas coisas de Deus quanto essa pessoa que tem, mas essa daqui não quer perdoar a outra. Então. Ou então, tipo assim, compra um monte de coisa escondido e é mentira e diz que não comprou. Tudo isso atrai esses espíritos para que essa pessoa viva assim, patinando. Exatamente. Né? Cadeias espirituais, né? Cadeias espirituais. Isso é legalidade? Exato. A pessoa que não consegue perdoar alguém, não consegue perdoar uma ofensa, né? Ela prende o coração dela, porque o coração do homem é o ponto de contato com Deus, né? Se ela tem algum ressentimento, tem alguma porta aberta, né? Faz fofoca da vida dos outros, se levanta contra alguém, fala mentira, ou vê que o irmão caiu, já é o primeiro a expor o irmão, e quer ver o irmão sempre, né? Quer ver a pessoa sempre, né, caída, prostrada. O demônio já sabe. O demônio olha para ele assim, então você é desses aí, então você é dos meus. É assim que eu sou. Jesus tem poder. É assim que o demônio fala. Exatamente. Eu, por exemplo, já passei por ofensas assim, dentro, né, do contexto na igreja, que eu descobri que todas as pessoas que sofrem por esse tipo de processo não podem carregar essas ofensas, não pode, libera o perdão. Oh Deus, fez isso comigo, mas eu entrego nas suas mãos, e eu não vou perder a minha comunhão com o Senhor por causa disso. Ou levar esse cargo, né? Entendeu? Porque ele pesa, né? Então, isso pesa, e é tão sério que, por exemplo, tem pessoas que não conseguem atingir níveis grandes na vida, não conseguem cumprir o propósito que Deus tem, porque está guardando o passado, está guardando o ressentimento que aconteceu. Está guardando uma ofensa, não perdoa, tem inveja de alguém. Então, isso aí traz para ela mesma pode profetizar palavras contra ela, talvez nem é tanta bruxaria, talvez nem é tanto demônios. Igual já aconteceu de Deus dar a graça de orar por alguém e ela veio dizendo que está passando por um processo assim difícil, quer morrer, quer suicidar. Tem uma foto, né, que o senhor fez num culto de libertação. Sim, dentro desse contexto que o senhor está falando, né? Exato. A produção pode colocar ali que ele está falando de uma situação verídica, porque tudo que o nosso pastor está trazendo aqui é à luz da palavra. Alguns ele cita versículo, outros ele viveu e outros a gente pesquisou. Aleluia. Porque aqui é verdade. Exatamente. Né? Ninguém é 100% dono da verdade. Nós estamos falando do dono da verdade. Exatamente. E nós tentamos. Exatamente. O que eu quero dizer a todos os meus irmãos inscritos, que ninguém aqui é mais santo do que ninguém. Não, nada a Bíblia mesmo. diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Exatamente. Então, todos nós estamos sujeitos a escorregar, mas temos que ter isso em mente, que Cristo é aquele que está conosco todos os dias. Aí ele estava em um culto, né, lá na igreja de Belo Horizonte. É o senhor que está ali com a mão na cabeça da menina? Sim, sou eu. Só que não é essa moça. Essa moça teve outro caso difícil que Deus libertou também. Libertou? Libertou. Foi muito forte o caso dela.
ela passou mal, colocou para fora algumas coisas, mas não é esse caso é outro. Tem outra foto, né? Aí também nós Trabalho estávamos de orando. libertação. Foi esse caso aí. Tem Esse caso um cestinho embaixo, né? É de lixo. Esse caso aí é o cesto. Nós colocou ali aquela cesta de lixo porque ela começou a colocar coisas para fora. A né? vomitar? Ela tinha, né, um ressentimento e porque o espírito maligno colocou nela rejeição, né? Porque os pais e a mãe dela havia abandonado. Então o espírito maligno colocou rejeição nela. Ela viveu isso, cresceu, né, menosprezada, cresceu. E alimentando esse sentimento. Isso. Então Deus deu uma graça muito, muito forte para ela nesse dia, que quando Jesus revelou isso, né, Deus deu a palavra de conhecimento, na hora a entidade saiu. E ela confessou que perdoa, ela confessou que não queria carregar aquilo. E Jesus fez uma obra linda nela. E libertou essa menina? Libertou essa jovem. Quem estava lá era a mãe adotiva, né? E o pai dela estava lá também, adotivo. Esse dia foi muito forte. Glória a Deus.